Meu Deus, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Oi, gente, eu sou a Jaqueline, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do nosso canal. Primeiro vídeo, né, gente? Então, por favor, paciência. Se você tiver aí alguma dica, você viu algum erro, alguma coisa, coloca nos comentários que eu vou ler e conforme o tempo for passando, conforme os próximos tutoriais forem vindo, eu vou ajustando, eu vou melhorando e evoluindo, que é assim que a vida acontece, tá? Então, paciência. A segunda coisa que eu vou te pedir é pra você me apoiar, tá? Então isso, você faz isso curtindo, comentando e, claro, se inscrevendo no meu canal. E a terceira coisa que eu vou te pedir é que, se for do teu interesse, se você quiser conhecer um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, me segue lá no Instagram e nas outras redes que eu estou presente, também trazendo muito conteúdo legal, muita coisa legal pra vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse vídeo nós vamos aprender a tecer esta linda bolsa, belíssima, maravilhosa, inspirada lá na bolsa da marca Miu Miu, que vale aí uma bagatela de 9 mil reais. Como a gente não tem 9 mil reais, mas a gente tem agulhas, fios e muito talento, nós vamos tecer a nossa bolsa maravilhosa. A primeira bolsa que eu fiz foi essa aqui, tá? E eu fiz ela com um barbante número 6. Acredita, gente, que dá pra fazer uma bolsa de luxo belíssima com barbante? Então, eu fiquei surpresa, tá? Foi a primeira bolsa que eu fiz com barbante. Então, ela foi feita com barbante número 6, aproximadamente aí metade de um cone pra essa medida, tá bom? Então, se você for fazer maior ou menor, obviamente vai alterar. Usei a agulha 3,5 mm, mas algumas opções de fios pra vocês. Pode usar aí amigurumi, pode usar o náutico 4 e barroco, que é o fio que eu vou usar aqui com vocês nesse vídeo, que é essa belíssima aqui que eu fiz no cinza chumbo, tá? Usei barroco 6 com a agulha 3,5 mm. Já, mas eu quero usar o fio A, B, C ou D. Fique à vontade e sinta-se livre, meu amor, porque eu vou estar passando as medidas aqui, tá? Pra vocês usarem aí qualquer fio que vocês quiserem adaptarem aí pra vocês. No novelo de 400 gramas do barroco número 6, olha só, deu que sobrou, tá? Eu usei a cor chumbo, tá? A numeração dela é 8336, tá? Pra essa bolsinha aqui maravilhosa. Gente, olha que linda. Bela, né? Muito linda. Vamos precisar também de fita métrica, tesoura, marcadores, tá? Se você tiver, se não tiver marcador, não tem problema. Usa restinho de fio, que também dá super certo. E eu usei nas minhas bolsas também 2 botões imantados, tá? Se você quiser colocar só um, ou se você não quiser colocar também, fica a critério, mas fica mais bonito com o botão imantado, tá bom? E aí eu coloquei também aqui, ó, correntinha, porque eu gosto de usar transversal, mas também não é uma exigência, você pode fazer a alcinha que você achar melhor, tá bom? Então simbora crochetar pra fazer essa bolsa, eu quero ver vocês me marcando. Bom, meninas, eu vou primeiro mostrar aqui pra vocês a lógica da nossa peça, tá? Então, como que nós vamos fazer essa bolsa em algumas etapas? Aqui vamos começar fazendo na nossa bolsa um grande triângulo, tá? Que vai ser depois dividido ao meio. E um vai ser a frente e o outro vai ser a costa, tá bom? Essa primeira parte vai ser toda feita em ponto X ou ponto alto trançado, depende de como você chama. A segunda fase nós vamos arredoar, tá? Envolver esse triângulo feito em ponto X com algumas carreirinhas de ponto baixo, tá? Na terceira etapa, já com o nosso triângulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as laterais, que serão 2 triângulos, um para cada lado, tá bom? E na quarta etapa, gente, é nós juntarmos um triângulo na lateral com um triângulo aí em outra, né, lateral, e envolver aqui, né, a nossa bolsa com o nosso triângulo inicial. Então, a bolsa, ela vai ficar assim, tá? Então, essa aqui é a nossa bolsa. E, para finalizar, nós vamos fazer aí as nossas alças, que vai ter uma alça aqui e uma alça aqui. Tá? Vamos falar dos pontos que nós vamos usar? Pontos simples, básicos, tá? Do nosso catálogo de crocheteira, que eu tenho certeza que você sabe. Nós vamos começar a nossa bolsa com as correntinhas, tá bom? Então, nós vamos começar com as correntinhas, que precisam ser número aí ímpar, porque sempre a gente pula uma, né? Nós precisamos ter número par aqui. Sempre nós vamos ter, para iniciar a carreira, um ponto alto, começando, e um ponto alto, finalizando. O ponto X, eles são 2 pontos altos trançados, assim. Pronto, esse é o ponto X, tá? Que nós vamos usar sem nenhuma correntinha de separação, pra ficar bem fechadinha a nossa bolsa, tá bom? Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Quando nós vamos começar, nós vamos virar com correntinha, e nós já vamos começar de novo aqui o nosso ponto alto, que é trançado, ó. Pronto. E aqui tá o nosso ponto base que nós vamos estar utilizando. E depois, para arredoar toda a bolsa, para fazer as alças e as laterais, serão o quê? Pontos baixos, tá? E serão somente esses os pontos que nós vamos utilizar. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar o nosso trabalho da seguinte forma. Nós vamos começar com as correntinhas, tá?
Vou começar, eu faço da seguinte forma quando eu quero começar aqui as correntinhas. Eu venho de dentro pra fora, ó. Dou uma volta inteira, seguro bem aqui, ó, tá vendo? Venho aqui e faço um ponto aqui dentro. Esse é o meu nó corrediço para começar o trabalho. Vou fazer, gente, 37 correntinhas, tá? Já tem 2, vou fazer 37. Vou medir aqui pra vocês, tá? Pra vocês terem mais ou menos a ideia aí do tamanho que ficou se você estiver usando aí outro fio. Ó, ficou aproximadamente 21 centímetros, tá bom? Então, é o seguinte, eu faço da seguinte forma, tá bom? Quando eu vou começar o trabalho aqui nas correntinhas. Eu fiz um número ímpar de correntinha, porque eu quero que fique um número par de pontos. Então, eu vou pular essa correntinha aqui, ó, a anterior, eu vou pular a anterior, vou vir na próxima, tá? E vou fazer um ponto baixo. Se você não sabe como é o ponto baixo, você só insere, puxa e fecha, tá? Insere, puxa e fecha. Esse é o ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha para dar altura, como se fosse um ponto alto aqui. E vou começar a trabalhar agora o meu ponto X, daquele jeito que eu disse pra vocês. Aqui, tá? No nosso gabarito. Então, eu tô começando aqui, né, como se fosse um ponto alto, e vou começar a fazer o ponto X. E no final, eu termino com ponto alto. Então, vamos lá. O ponto X nada mais é do que 2 pontos altos trançados. Então, para fazer o ponto alto, eu dou a laçada na minha agulha. Eu vou pular esse ponto, a correntinha aqui de base, eu pulo uma e vou na próxima. Insiro a minha agulha, puxo o fio, tá? Eu vou ficar com esses 3 aqui na minha agulha. Eu vou puxar de 2 em 2. Laço a agulha, puxo 2, laço a agulha, puxo 2. Esse é o ponto alto, tá bom? Então, eu vou fazer outro ponto alto agora trançado. Então, faço a laçada, venho no ponto que eu pulei, tá? Insiro a minha agulha e puxo igual o outro, de 2 em 2. Fazendo assim o meu primeiro ponto X aqui. E é dessa forma que eu vou prosseguir em todo o trabalho. Vou fazer mais uma vez com vocês, tá? Eu pulo a correntinha, uma correntinha de base, que no caso seria a próxima correntinha, eu pulo e faço ponto alto na outra correntinha, assim. Venho e faço um ponto alto na correntinha que eu pulei. Por cima, tá? Ó. Mais uma vez, venho, pulo uma correntinha. Na próxima, eu faço um ponto alto. Isso tudo aqui em cima, sem nenhuma correntinha de separação, tá? Eu só faço direto o meu ponto alto. Venho aqui no ponto anterior e faço aqui mais um ponto X, tá? Então, você vai fazer o trabalho assim. E no final, nós vamos finalizar com um ponto alto, tá bom? Então, eu volto aqui com vocês aqui no final dessa carreira e pra gente começar a próxima. Cheguei aqui, tá, meninas, ao final da nossa carreira. Deu aqui 17 grupinhos, tá, de ponto X pra essa contagem, né, que eu passei pra vocês. E eu vou finalizar, gente, na minha última correntinha com ponto alto, tá, normal. Tá? Finalizei aqui com meu ponto alto normal. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos subir duas correntinhas já aqui desse lado. Eu já dou aqui a minha laçadinha e viro o meu trabalho, tá? Essas correntinhas já vão fazer a vez aqui de um ponto alto. Então, eu já vou começar fazendo o meu ponto X. Então, eu já vou pular o meu primeiro ponto, que é esse aqui, e vou vir aqui no segundo ponto, tá? Faço meu ponto alto. Faço a laçada da minha agulha e venho aqui no ponto anterior, tá? E faço o meu próximo ponto alto, fazendo assim o meu ponto X, tá? De novo, pulo o próximo ponto, pulo o primeiro ponto que tá aqui e venho no próximo, faço o ponto alto e faço meu ponto alto aqui no ponto que eu pulei, tá? No ponto anterior. Fazendo da seguinte forma. E é dessa forma que eu vou fazer, tá? Toda a minha carreira. Eu vou fechar, tá? Essa carreira aqui. Eu vou fechar novamente ela com vocês aqui, essa, e começar a próxima. E aí, depois a gente só segue com o trabalho, tá? Então, eu já venho aqui com vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar é que você tem que prestar muita atenção aqui nessa primeira carreira para você não pular nenhum ponto aqui das correntinhas, tá? Então, faça a contagem certinha para você não pular nenhum pontinho aqui, tá? Das correntinhas, que é muito fácil se perder e pular um pontinho. Então, eu vou continuar aqui meu trabalho e já volto com vocês, tá?
Chegamos ao final da nossa segunda carreira, tá? E nós vamos fechar ela do mesmo jeito que nós finalizamos a primeira. A gente vai vir aqui, ó, em cima daquela correntinha que nós fizemos pra começar. Em cima dela, e nós vamos fazer um ponto alto, tá? Vamos fazer 2 correntinhas, dar a laçada e virar o trabalho. E aí, a gente já começa aqui fazendo o ponto em X. Pula esse e vem no próximo. Faz um ponto alto e faz um ponto alto no ponto que a gente pulou. E assim você vai dar continuidade no seu trabalho, fazendo aqui. Então, eu já volto dizendo pra vocês quantas carreiras que eu fiz aqui e o tamanho, tá? Pra vocês se guiarem aí. Mas eu finalizei aqui a nossa base. Gente, eu fiz com 36 carreiras, tá? Fiz com 36 carreirinhas aqui, porque ela vai ficar assim, ó. Nós vamos dobrar aqui pra fazer. Então, esse é o corpo da nossa bolsa. Deu 36 carreiras de ponto X, eu vou medir aqui pra vocês, pra passar a medida, tá? Eu quero essa aqui um pouco mais comprida do que a azul que eu fiz. Então, por isso, eu fiz ela um pouco maior, tá? Vamos medir. No corpo deu aí 44 centímetros de comprimento por 19, tá? Centímetros aqui de largura, porque dá uma encolhida, tá? Em relação às correntinhas que nós começamos. Agora, gente, nós vamos para a segunda etapa. Então, a segunda etapa, minha gente, nós vamos fazer os pontos baixos, tá? Nós vamos envolver todo esse retângulo aqui com os pontos baixos. São 5 carreiras de ponto baixo, trabalhadas de forma circular. E aqui, gente, na parte de cima, tanto frente como costa, a gente vai fazer mais algumas carreiras de ponto alto pra ela ficar um pouco mais comprida, tá? Porque é assim, lá na bolsa original, tá? É dessa forma. Então, vamos lá começar as nossas carreiras de ponto baixo. Vamos lá, minha gente. Então, olha só. Aqui, eu finalizei, tá? A minha carreira com um ponto alto. Então, em cada canto, gente, vai ter um ponto alto, tá? Nos cantos, tá? Nos cantos, nós vamos colocar 3 pontos baixos. Na lateral, nós vamos colocar em cada espacinho 2 pontos baixos. E aqui, como aqui, nós vamos colocar um ponto baixo, tá? Para cada ponto de base. Então, vamos lá fazer aqui o nosso trabalho. Para começar aqui, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui nesse espacinho e vamos colocar 3 pontos baixos. Gente, a agulha continua a mesma, tá? 3,5 milímetros. Eu só troquei porque eu acabei perdendo a outra aqui por dentro de casa. Quem nunca, né? Perdeu uma agulha e eu não achei até agora. Então, eu peguei essa aqui pra gente fazer. Então, eu fiz 3 pontos baixos aqui no canto. Todo canto vai ser assim, nessa primeira carreira. Dentro dos espaços aqui, ó, tá vendo como tem esse espaço aqui, nós vamos colocar 2 pontos baixos, tá? Então, em cada espacinho, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Pula pro próximo espacinho e faz 2 pontos baixos. Pula pro próximo espacinho e faz 2 pontos baixos, tá? Então, assim, nós vamos fazer toda a lateral da bolsa, até chegar aqui no canto, aonde nós vamos colocar 3 pontos baixos, tá? Então, eu já volto aí com vocês. Então, olha só, meninas, eu fiz, tá? Toda a lateral aqui com ponto baixo, do jeito que eu falei pra vocês, em cada espacinho, 2 pontos baixos. Cheguei aqui no canto da minha peça e vou colocar 3 pontos baixos, tá? 3. Agora, nós vamos trabalhar aqui em cima, tá? Esse lado é o lado das correntinhas, né? Que nós começamos o nosso trabalho. Em cada correntinha, tá? Em cada correntinha, nós vamos colocar aí um ponto baixo. Talvez dê um pouquinho de trabalho, mas faça dessa forma. Então, aqui, ó, tem uma correntinha e vou fazendo, tá? Dentro aqui de cada correntinha inicial, nós vamos fazendo um ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer assim até chegar, tá? Lá no nosso cantinho, pra fazer o quê? Pra fazer 3 pontos baixos lá. E nós vamos fazer na lateral, igual a outra lateral que nós fizemos, em cada espacinho, 2 pontos baixos. E aqui, tá? Bem aqui no próximo, nesse lado aqui, é um ponto baixo para cada ponto de base, tá bom? Então, assim, eu vou seguir, eu já vou voltar aqui com vocês, tá? Bem aqui, já, pra gente já ir agilizando, tá bom? Então, tá ficando assim o nosso trabalho. Então, meninas, fechei aqui a primeira carreira, tá, gente? De ponto baixo. Em todo canto, nós fizemos 3 pontos baixos.
aqui um ponto baixo para cada correntinha, porque é o lado da correntinha. E esse aqui é o lado que fica, tá, os pontos. Então, é um ponto baixo para cada ponto de base aqui, tá? Então, estamos aqui finalizando a primeira carreira, tá? Lembra que nós começamos com 1, 2, 3 pontos aqui, tá? Carreira, nós vamos ficar trabalhando de forma circular, tá bom? Que é a melhor forma, na minha opinião, pra gente não ficar com cicatriz. Então, eu vou vir aqui em cima do primeiro ponto, e a lógica da segunda carreira é o seguinte. Todo canto nós vamos ter 3 pontos, certo? Nós vamos fazer um aumento no primeiro e no último ponto, tá? E o restante é ponto sobre ponto, da seguinte forma. Nós vamos já vir aqui em cima do primeiro ponto e vou fazer o quê? Um ponto baixo, tá? Pra você não se perder, como nós vamos fazer um trabalho circular, eu consigo fazer o trabalho sem me perder, tá? Mas se você tem dificuldade, você usa aí um marcador, um pedaço de fio, tá? Pra começar aí a carreira. Então, eu vou fazer no primeiro ponto um aumento, que são 2 pontos baixos em um ponto só. No segundo ponto do canto, eu faço um ponto normal. E no meu terceiro ponto, eu faço um aumento novamente, tá? Ficando assim, tá? E agora eu vou seguir o trabalho com ponto sobre ponto até chegar aqui no canto, tá bom? Que eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, eu já volto com vocês. Estamos, tá, gente? Chegando aqui no nosso canto, tá? Então, eu fiz a lateral toda com um ponto sobre ponto, do jeito que eu tô fazendo aqui, olha. Cheguei aqui nos 3 pontos da lateral. O que que eu vou fazer? No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, tá? No segundo ponto, é um ponto normal. No terceiro ponto, eu faço um aumento. Pronto, gente. Então, vai ser assim em todos os cantos. E agora, eu sigo como? Eu sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no meu canto novamente. Bom? Sigo assim, tá? Então, eu já vou voltar aqui com vocês, já bem aqui onde a gente começou o trabalho, tá? É só seguir dessa forma, toda essa segunda carreira de pontos baixos. Chegando ao final aqui, tá? Da nossa segunda carreira de pontos baixos. No total, meninas, são 5 carreiras que nós vamos fazer dessa forma, tá? Em formato, assim, circular. E vai seguir sempre a mesma lógica, tá bom? Então, aqui é onde nós começamos. No primeiro ponto, tá? Do aumento, tá vendo aqui? Aqui tem, né, um aumento e aqui tem um aumento. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos fazer o quê? Um aumento. E no último ponto, nós vamos fazer um aumento também. Da seguinte forma. Então, na terceira carreira vai ser assim, ó. Eu faço um aumento. Vou marcar aqui, tá? Pra gente não se perder. Aí, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos normais, tá? Para cada ponto de base. E no segundo ponto aqui do aumento, no último ponto, eu faço mais um aumento, tá? Ficando dessa forma. Vou seguir todo aqui o corpinho dela sem aumento. Quando eu chegar nos cantos, vai ser da mesma forma. Então, bem aqui, ó, onde eu tenho meu primeiro aumento, eu vou fazer aqui no primeiro ponto um aumento. E aqui, no meu último aumento, no meu último ponto do aumento, eu faço um aumento novamente, tá? Então, eu vou seguir e volto bem aqui pra gente ver novamente como é que vai ficar. Aqui, tá? No canto, e eu vou fazer, como eu disse pra vocês, do mesmo jeito. Tá aqui, ó, o meu primeiro aumento. Então, no primeiro ponto, eu faço um aumento. Faço 3 pontos baixo para cada ponto de base. E no último ponto do meu aumento, do meu segundo aumento aqui no canto, eu faço um aumento. Essa lógica da terceira carreira, gente, vai ser aplicada para a quarta e carreira. E se você decidir fazer mais carreiras aqui de ponto baixo, é a mesma coisa. Então, como que vai ser? A próxima carreira, né, que será a quarta, você vai seguir aqui, ó, ponto sobre ponto. Chegou aqui no canto, nesse primeiro aumento, tá? No primeiro aumento aqui do canto, cada canto vai ter 2 aumentos. Vai continuar tendo 2 aumentos, um aqui e um aqui. Então, no primeiro ponto do aumento, você vai fazer um aumento. E no último ponto do aumento, você vai fazer um aumento também. Então, cada canto terão 2 aumentos, totalizando por carreira, tá, gente? 8 aumentos. E nós vamos fazer assim até a quinta carreira. E aí, você vê como ela vai ficando retinha, ó. E chega aqui no canto, arredonda, sem repuxar ou sem embabar. Que essa é a intenção aqui da peça. Então, eu já vou seguir fazendo a quarta carreira desse mesmo jeito. E eu venho aqui, tá? Mostrar pra vocês como vai ficar.
Bom, meninas, cheguei aqui, tá no final da quarta carreira. Eu fiz a quarta carreira, gente, do mesmo modo que eu fiz a terceira. Olha só. No primeiro aumento, que é esse aqui, ó, no primeiro ponto do aumento eu fiz um aumento. Vim fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos normais, tá? E aqui, no último pontinho do aumento, eu fiz um aumento também, tá? E aqui, nas laterais, eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base, tá? E em todos os cantos do mesmo modo. A quinta carreira, gente, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base sem aumento, tá bom? Sem nenhum tipo de aumento, nós só vamos fazer aqui toda a peça com ponto baixo, sem nenhum tipo de aumento. Essa será a nossa quinta carreira. Então, vamos lá começar aqui a nossa quinta carreira, tá? E a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou marcar aqui para mim saber aonde eu comecei o trabalho, tá? E nós vamos fazer assim, tá? Em toda a nossa peça, um ponto baixo para cada ponto de base, tá bom? Sem aumento nenhum. Dessa forma, a gente vai seguindo. Eu volto com vocês, tá? Aqui pra gente fechar a carreira. E aí, a gente vai fazer, tá? Olha, tá ficando assim, vai ficar bem redondinho, tá? Se o seu ponto for muito apertado e você vê que nessa quinta carreira tá apertando, né? Tá virando o seu trabalho, você pode fazer os aumentos aí, tá? No meu caso, se eu fizer aumento nessa quinta carreira, o que vai acontecer? Ela vai ficar meio folgada aqui. Eu não quero que fique frouxo, meio embabado, tá? Eu quero que fique bem retinho o trabalho. Então, pro meu ponto é assim. Mas se o seu ponto for muito apertado e você vê que tem necessidade aqui de colocar o aumento, coloque o aumento, tá bom? Não tem problema. Então, na quinta carreira, ela vai dessa forma. E eu volto com vocês aqui pra gente finalizar, pra gente começar, tá? A fazer aqui algumas carreiras que vão ter pra cá, desse lado, e também desse lado aqui, tá? Já voltamos. Finalizamos. Eu cheguei aqui, ó, bem ao final da quinta carreira. Tá ficando assim, gente. Olha só como já tá ganhando forma a nossa bolsa. Já tá ficando linda, tá? E ela vai ser bem aqui assim, ó. Desse modo aqui, tá? Agora, eu vou finalizar aqui com vocês a quinta carreira, pra você entender como a gente finaliza, já que a gente estava fazendo aqui um trabalho circular, como eu finalizo aqui, pra que fique de forma perfeita. Depois, a gente vai subir mais umas 2 carreiras pra cá. Primeira coisa, se você quiser fazer mais carreiras aqui, pode fazer, tá? Fica a critério. Segunda coisa, se você não quiser fazer essas 2 carreiras aqui, que eu vou fazer, tá? Não precisa também, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer mais carreiras pra cá, porque na original tem mais carreiras pra cá, tá? Então, vamos lá. Tá bem aqui onde eu comecei, tá? A minha carreira. E aqui, olha, o meu ponto que eu fiz até aqui. Perceba que tem um ponto aqui ainda, tá? Não vou fazer esse último ponto aqui, eu vou deixar ele do jeito que ele tá aqui, tá? Vou tirar aqui meu marcador, vou puxar aqui um pouco, tá? Aqui a minha laçada. Vou vir, gente, de trás pra frente aqui no ponto, tá? Vou enfiar a minha agulha, vou pegar aqui essa laçada e vou puxar lá pra trás, tá? Aí, só como tá aqui, tá? Aí, olha, aqui atrás, tá vendo que tem essas duas alcinhas bem aqui, ó? 1 e 2. Eu vou enfiar a minha agulha aqui, ó, de baixo pra cima nela e vou puxar essa laçada aqui. Então, bora lá. Pode te dar aí um pouquinho de trabalho pra enfiar, principalmente nessa aqui, tá? Se você quiser, você pega uma agulha menor pra facilitar a tua vida, tá? Então, acho que é isso que eu vou fazer aqui. E vamos testar. Olha, eu peguei aqui uma agulha 2,5, tá? Pra facilitar aqui. Então, tem esses 2 pontos aqui. Eu vou enfiar de baixo pra cima, aqui dentro deles, tá? Enfiei aqui em um e vou enfiar aqui no outro. Vou pegar essa laçada que tá aqui e vou puxar, tá? Aqui pra baixo. Assim, desse jeito, tá? Aqui eu finalizo, tá? A minha quinta carreira. Tá vendo, gente? Como tá perfeito, tá? Aqui, ó. Você organiza e olha como fica perfeito, sem emenda, tá? Olha só. Perfeito, tá? Acabamento aqui perfeito pra gente, tá? Então, o que eu vou fazer agora pra gente começar aqui as 2 carreiras? Antes de eu começar com vocês aqui essas 2 carreiras, é importante que a gente já faça aqui a divisão da nossa bolsa pra gente ter mais ou menos a ideia, tá? De como vai ser. Então, a primeira marcação que eu vou fazer é aqui nessa linha aqui, ó. Eu vou marcar, eu vou colocar alguns marcadores bem aqui, tá?
Pra que eu tenha noção de aonde que eu vou começar a minha costura aqui da lateral, tá? Então, olha só. Essa linha vai dar certinho aqui, ó. Você tá vendo aqui, o nosso último aumento tá bem aqui, né? O nosso último aumento. E é exatamente no ponto do lado, tá? Que é esse ponto aqui, ó. No ponto do lado do nosso último aumento. Vou marcar bem aqui, tá? A mesma coisa aqui do outro lado. Olha, o nosso último aumento tá bem aqui. Então, eu venho aqui, ó, no ponto do lado dele, tá vendo? Dessa forma. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Nosso último aumento tá bem aqui. E o nosso ponto do lado vem aqui, ó. Vamos marcar. E aqui, a mesma coisa. Tá aqui o nosso aumento, né? Bem aqui. E o ponto do lado bem aqui, ó. Que é esse aqui. Pronto. Aqui a gente já tem uma noção, tá? De como nós vamos fazer. Então, eu tô bem aqui, né? Ainda não fiz o arremate aqui com vocês, tá? Eu vou cortar aqui esse fio, tá? Vou cortar aqui. Vou puxar, tá vendo como fica aqui essa abinha? Vou puxar esse fio aqui pra dentro, tá? Pra gente fazer aqui já um nozinho, tá? Já um nozinho pra depois arrematar. Então, já ficou assim o nosso arremate. O que que vai acontecer? Essas duas carreiras que eu vou fazer, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Essas duas carreiras são essas duas aqui assim, ó. A gente tem que começar pegando desde aqui pra ela subir retinha, tá? E aí eu vou mostrar aqui o pulo do gato pra vocês, tá? Agora, gente, nós vamos fazer essas duas carreirinhas aqui, ó. Tá? Que elas só são nessa parte aqui. Eu já havia gravado esse lado aqui, mas eu acho que não ficou tão bom, tão bem explicado, tá? Então, eu vou gravar esse lado aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, presta atenção. Nós marcamos, né, aqui a nossa bolsa. Eu vou vir no próximo ponto, que é esse aqui, ó. Próximo ponto do lado da marcação, e vou começar o meu trabalho aí. Pego meu fio. Eu não gosto de começar com nó, tá, gente? Porque eu acho que não fica legal o acabamento. Então, eu já vou pegar aqui e puxar, assim, ó. No próximo, eu já faço um ponto baixo, tá? Um ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu não vou fazer nada aqui, eu só vou puxar. E no próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Pronto, assim. Daqui em diante, eu vou fazer ponto baixo até chegar lá no outro lado, tá bom? Então, aqui eu sigo fazendo pontos baixos, tá? Até eu chegar lá do outro lado. E aí, eu volto com vocês quando eu chegar aqui, pra me mostrar como que eu finalizo aqui do outro lado também, tá bom? Pronto, tô chegando aqui, tá? Ao fim, tá? Dessa carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Faltando 2 pontinhos pra chegar aqui na minha marcação, eu vou fazer um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo aqui, tá? Pra gente fechar. Então, o que que vai acontecer aqui? Você tem 3 opções, tá? Pra você fazer aqui as tuas carreiras quando tu estiver crescendo. A primeira, minha gente, é o seguinte, tá? Você pode voltar a carreira aqui, só que ela vai ficar do lado do avesso. Eu não acho que fica bonito, tá? Pra mim não fica legal. A segunda é você cortar aqui o fio e voltar e começar, né, o trabalho aqui, tá? Só que eu não gosto de arrematar, tá? Eu meio que fujo dos arremates. Então, eu vou mostrar pra você como que eu fiz aqui essa parte, sem que fique do lado do avesso e sem que precise arrematar aqui toda hora, tá? Então, é o seguinte, eu vou vir aqui no meu último ponto que eu fiz, vou pegar a minha agulha e vou enfiar assim, ó, de trás pra frente, tá? Assim. Agora, eu vou puxar essa argolinha aqui lá pra trás, tá? Dessa forma. Puxo, tá? E aí, ó, eu puxo mesmo, tá? Pra que fique bem certinho aqui. Assim, ó. Agora, eu vou vir aqui com o meu fio, tá? Puxar aqui. Vou vir aqui com o meu fio, tá, gente? E vou puxar aqui, ó. Pra ficar mesmo só uma argolinha aqui, ó. Só assim, mesmo bem tímida, bem pequenininha aqui, tá? Deixo ela aqui, não mexo mais nela agora. Vou pegar esse meu fio, vou trazer ele aqui pro outro lado, tá? Eu vou trabalhar como se fosse fio conduzido, tá? Então, eu vou voltar aqui a minha carreira. Vou começar a minha carreira bem aqui, tá? Vou vir fazendo ponto baixo em cima desse fio e vou finalizar aqui. Então, vou mostrar pra você como é que eu faço. Nós começamos, né, a primeira carreira aqui, e aí eu fiz um ponto baixíssimo pra cá. Agora, eu vou começar aqui, ó, em cima do primeiro ponto baixo, tá? Pego aqui o meu fio normal e puxo. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto.
assim. E começo a fazer agora ponto baixo em toda a minha carreira, sempre pegando aqui esse fio, tá? É como se fosse, de fato, fio conduzido, tá bom? Dessa forma aqui. Tá? Assim. Sem aumento, tá? Pra ficar aqui, assim, a nossa abinha, tá? Tá vendo como tá ficando? Quando eu chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como que eu vou finalizar aqui, tá? Pronto, eu tô chegando aqui já ao final da carreira. Olha só como eu conduzi, tá? Como eu já fiz aqui a minha carreira toda por cima daquele fio. Até aqui, tá? E aí, como é que a gente vai fazer agora? Esse aqui, ó, é o último ponto baixo. Então, eu vou fazer... Na verdade, não é esse aqui, ó. É esse aqui. É esse aqui mesmo, meu último ponto baixo. Então, eu vou vir, tá? Até aqui, ó. E vou fazer, gente, um ponto baixíssimo nesse aqui, ó. Tá vendo? Nesse aqui, que é o meu último, que foi onde a gente começou. Lá do outro lado. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nele. Atuou, tá? Só que eu vou enfiar minha agulha aqui e vou pegar, lembra daquela alcinha que nós deixamos? Olha ela bem aqui, ó. Vou aproveitar e vou passar aqui, ó, já por dentro dela também. Tá vendo? Enfiei no meu ponto, de novo. Tô aqui, ó, com a minha laçada. Enfiei aqui no meu ponto e enfiei dentro daquela alcinha, ó. Vou vir aqui, vou puxar por dentro de todas elas e vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. Ficando, gente, assim, ó. Perfeito, tá? Olha só que perfeição esse trabalho. Se você quiser fazer mais carreiras pra crescer, né, pra cá, fica a seu critério. Eu vou fazer somente essas duas, tá bom? E agora, como que eu arremato aqui, Jaque? Eu puxo a minha alcinha, venho de novo aqui dentro, ó, de trás pra frente, tá? Talvez você tenha um pouco de dificuldade, como tem várias, né, várias alcinhas. E vou puxar, tá? Essa alcinha aqui, vou puxar ela lá pra trás, tá? Assim. Vou puxar lá pra trás, tá? Dou uma arrumadinha aqui, pra ficar bem bonitinho. Aqui, tá, gente? Posso já cortar o meu fio. Venho aqui, passo esse fio aqui por dentro e dou uma puxadinha aqui, só pra dar um nozinho aqui, tá? E depois eu faço aí o arremate, né, da preferência de vocês. No meu caso, eu abro aqui o fio, faço um nozinho e finalizo com cola. Tá vendo, gente, como ficou perfeito aqui, ó? Perfeito. Então, você vai fazer desse mesmo jeito do outro lado, que inclusive eu já fiz, tá? Tá aqui, ó. E a nossa bolsa tá ficando assim, ó. Vendo? Ela tá ficando desse jeito aqui. Agora, nós vamos fazer as laterais, tá? As laterais. E aí, a gente vai fazer aqui as laterais. Quantos pontos? Qual a minha ideia aqui de ponto? Tá? Eu preciso ensinar aqui pra vocês essa questão de marcar... para que vocês entendam que vocês têm a liberdade de criar e de fazer do tamanho e da forma que vocês quiserem. Então, se eu já vi aqui já com a lateral para vocês colocarem, vocês vão só estar reproduzindo do jeito que eu tô ensinando. E aí eu não acho tão legal. É legal que vocês aprendam a ser independentes, né? Se de repente você quiser fazer maior aqui ou menor aqui, ou de um outro formato, eu vou explicar a lógica aqui pra vocês, tá? Então, nós temos aqui o quê? Um retângulo, certo? Nós já tínhamos feito essa primeira marcação aqui, que foi fundamental pra gente fazer essas duas carreiras aqui. E nós agora vamos fazer as marcações aqui do meio, tá? Nós fizemos, gente, aqui no nosso corpo da nossa bolsa, 36 carreiras, tá? De ponto X. Então, nós vamos fazer a divisão aqui da nossa bolsa. Como que eu fiz a minha divisão, tá? Eu coloquei 16 carreiras aqui pra frente e 16 carreiras aqui pro que seria a costa. E aqui no meio ficaram o quê? 2 carreiras, tá? Então, como que eu vou marcar se eu fiz aqui a volta de ponto baixo? É só você olhar bem aqui, ó. Eu fiz a contagem aqui, ó. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lembra que em cada espaço nós colocamos, né, 2 pontos baixos aqui, né, no espacinho. Então, eu venho aqui, ó, nesse, vou seguindo aqui até dar aqui o meu pontinho e marco. Do outro lado, a mesma coisa. Eu fiz aqui a contagem, cheguei aqui, ó. Esse aqui foi o meu, né, o meu último, venho aqui e tá marcado. Tá? Então, aqui dentro, quantos pontos nós temos que sobrou aqui dentro? Nós vamos ter, como foram 2 carreiras aqui, que sobrou, né, pro fundo. Em cada carreira, nós colocamos 2, na verdade, foram 4 carreiras que sobraram aqui. Em cada carreira, nós colocamos 2 pontos baixos, então, obviamente, que sobrou aqui 8. Então, olha só,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou marcar do mesmo jeito do outro lado, tá? Pra gente ter noção. Então, agora, nós vamos fazer as laterais. Serão 2 retângulos. Lembra que eu mostrei pra vocês? Nós vamos fazer agora, tá? Um retângulo, tá? Que seria das laterais. Então, como que funciona a lógica aqui da lateral, tá bom? Embaixo tem que ser a mesma quantidade de pontos daqui. Pra quê? Pra dar certinho na hora de costurar, não sobrar e nem faltar ponto. Então, vão ser quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, provavelmente, tá? Se você fizer do meu jeito, você vai fazer 9 correntinhas. Porque se você sempre pula uma pra começar a fazer aqui o quê? O ponto baixo, tá? O ponto baixo. Porque você precisa de 8 pontos baixos. Então, aqui a gente precisa de 8 pontos baixos, tá? Em relação ao corpo, tá? A gente vai contar quantos pontos baixos nós temos aqui. Então, ó, a partir da marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Eu tenho 33 pontos baixos, tá? De um lado, tenho 33 pontos baixos aqui. Você confere certinho, tá bom? Se tem a mesma quantidade de pontos aqui, com a mesma quantidade de pontos aqui, porque a gente pode acabar fazendo a contagem errada, então você faz. No meu caso, deu 33, tá? 33 pontos aqui nas laterais. Isso significa o quê? Significa que aqui no corpo do meu quadrado, eu tenho que ter 33 carreiras, tá? De ponto baixo. Pra na hora de costurar, dar certinho, tanto aqui nas laterais, quanto aqui no fundo da minha bolsa, tá? Então, se você for fazer essa bolsa maior ou menor, a lógica é a mesma. Você só vai aí adaptar para o tamanho da tua bolsa. Então, vamos começar, tá? A minha lateral. Eu vou fazer, no meu caso, né, 9 correntinhas, tá? Fiz aqui meu nó inicial, vou fazer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correntinhas. Eu pulo essa aqui, venho na próxima e faço um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada correntinha aqui. Vai me dar o total de 8 pontos baixos, tá bom? Cheguei aqui ao final, tá? O que eu vou fazer? Faço uma correntinha e viro o trabalho. Venho aqui no meu espacinho e faço um ponto baixo, fazendo assim, de novo, 8 pontos, tá, gente? 8 pontos baixos. Vou fazer isso, no meu caso, 33 vezes, porque serão aí 33 carreiras, tá? Necessárias aqui no meu trabalho. Então, olha só, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui no espaço e faço o ponto baixo. E assim eu sigo, tá, gente? Aí, até atingir o tamanho que eu preciso. E eu volto aqui com vocês. Vou fazer essa e já vou fazer a outra também, tá bom? Então, meninas, já fiz aqui, tá? As minhas duas laterais, tá? Aqui vai ficar aqui e aqui vai ficar aqui. Na medida que eu já passei pra vocês, tá bom? Que vai ser de acordo com a quantidade de pontos que você tiver aqui e a quantidade de pontos que você tiver aqui. Agora, gente, nós vamos fazer as nossas alças. Eu já fiz aqui uma, tá? E eu vou fazer a outra aqui com vocês, tá bom? Então, as alças é também mais um retângulo, tá? Que nós vamos fazer. Nós vamos começar ela com 7 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pular essa e vamos na próxima. Vamos e faz um ponto baixo, tá? E agora a gente segue fazendo ponto baixo. Serão aqui 6, 3, 4, 5, 6. Serão 6 pontos baixos, tá? Que nós vamos fazer aqui de largura. E vamos seguir, gente, fazendo, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos a lateral, só que menor. Então, tá? Vou seguir aqui. Sempre tomando cuidado pra fazer a quantidade certinha, pra não esquecer aí, não contar errado e acabar fazendo errado. Então, quando eu chegar aqui no final, eu faço uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui no espacinho e começo a fazer os meus pontos baixos, tá? A minha quantidade aqui de pontos, tá? Aqui no meu, deram 60 carreiras, tá? De pontos baixos.
Vou medir aqui, eu já perdi também a minha outra fita métrica, por isso que eu tenho várias, gente. Eu tenho um monte de agulha, eu tenho um monte de fita, porque eu vou perdendo conforme eu vou fazendo as coisas. Então, deu, gente, aproximadamente aqui, ó, 30 centímetros, tá? Pra nossa alça, bem aqui, ó. Deu aproximadamente aí 30 centímetros pra nossa alça. E eu vou fazendo aqui mais essa alça, tá? Quando eu chegar no final dela, eu não vou cortar o meu fio, tá? Quando eu chegar bem aqui, finalizando, você não corta o seu fio, já deixa ele aí pronto pra gente já começar a fazer a nossa costura, tá bom? E aí você arremata já, deixa as outras partes da bolsa já aí todas arrematadinhas pra facilitar o nosso trabalho. Então eu já volto. Meninas, eu já finalizei aqui, ó, a outra alça, tá? Deixei aqui, ó, do jeito que eu falei pra vocês que eu não ia cortar o fio aqui nessa parte. Então, eu já estou aqui com a nossa bolsa, já estou aqui com as duas laterais arrematadas, tudo tá já arrematado, tá bom? O que nós vamos fazer agora é marcar aonde nós vamos pregar a alça aqui. Eu vou mostrar pra vocês, gente, do jeito que eu faço. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar muito contando ponto, sabe? Então, eu vou muito assim, ó, no olhômetro, vou pegar aqui no meio, tá? Aqui no meio eu vou colocar minha mão aqui, porque o espaçamento de 4 dedos é o espaçamento ideal, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no pontinho do lado que tá marcando aqui os meus 4 dedos e no pontinho do lado que tá marcando, tá, aqui os meus 4 dedos de espaçamento. Pronto. Então, eu vou pregar a minha alça daqui pra cá e daqui, tá? Daqui pra cá, certo? Então, como ela tem 6 pontos aqui, ó, 6 pontos aqui e 6 pontos aqui, então é daqui pra cá contando 6 pontos e daqui pra cá contando 6 pontos. E a gente vai pregar as alças com ponto baixíssimo. Aí a gente já vai seguir aqui fazendo o arremate todo em ponto baixíssimo. Quando chegarmos aqui nessa marcação que nós marcamos, que é onde a gente vai começar a pregar aqui a nossa lateral, tá? Eu vou já seguir aqui o arremate, grudando todo em ponto baixíssimo. Venho e viro pro outro lado e assim nós vamos fazendo, tá? Então, a gente já vai fazendo o acabamento da nossa bolsa e grudando aqui as peças, já para evitar pegar agulha de tapeceiro, ter mais fios aí para arrematar. Ah, Jaque, mas eu quero fazer com agulha de tapeceiro, eu quero vir aqui fazendo. Tranquilo, vou mostrar para vocês aqui a forma que eu faço e que eu gosto de fazer, tá bom? Então, bora lá. Eu já deixei aqui, tá? A minha alça com o fio aqui pronto, né? Eu não arrematei. Então, eu vou começar a grudar a minha alça, tá bom? Eu vou vir aqui assim, ó. Vou colocar ela aqui assim. E eu vou pegar a partir, tá? Da marcação. Vai ser assim, ó. Da marcação pra dentro, fazendo ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó. Enfiar minha agulha aqui dentro. E puxar aqui, tá? A nossa alcinha. Tá? Pra ficar bem certinho aqui. Já vou tirar aqui esse marcador para não me atrapalhar. Tá? Vou pegar aqui, tá? Vou deixar aqui bem certinho. E aí, eu vou vir, gente, da seguinte forma. Deixa eu passar o fio aqui do outro lado, pra não atrapalhar, tá? Vou vir aqui, vou segurar o meu fio aqui atrás, tá? Vou vir aqui no próximo ponto e vou pegar o próximo ponto aqui também, tá bom? Venho, passo, tá? Por ele primeiro. Deu uma enrolada aqui por aí, tá? Passo por ele primeiro e venho, passo aqui, venho e faço o meu ponto baixíssimo. Próximo, pego aqui dentro do próximo ponto, venho lá no outro ponto, tá? E puxo aqui por entre eles dois, fazendo o meu ponto baixíssimo. Venho e faço assim, como tem 6 pontos, então, vou pregando aqui, tá? Eu gosto dessa forma de costura, porque inclusive eu acho que fica mais resistente do que fazer com a agulha de tapeceiro, tá? Aqui vai chegando no finalzinho, você vai começar a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas aí é só, tá, ter o jeitinho aí e fazendo, tá? O último ponto aqui, tá, pra gente pegar, a gente tem que pegar dentro lá da correntinha que nós começamos, né, o nosso trabalho. E aí, essa aqui, ela dá um pouquinho de trabalho aqui, mas é assim mesmo, tá? Tem que fazer um pouquinho de força aqui e pronto. Costuramos aqui a nossa alça, tá? Olha como a costura fica perfeita, gente. E aí, ó, mesmo que você puxe bem, ela não vai esgaçar, sabe? Agora, eu vou seguir aqui, em ponto baixíssimo, em toda a minha lateral, já fazendo um acabamento aqui na minha bolsa, pra ficar bem legal, tá? Mais firme,
até eu chegar ali, onde já está marcado, que nós já marcamos, já deixamos a nossa bolsa aí toda marcada, tá? Pra gente já grudar, tá bom? Então, ó, já tô chegando bem aqui, eu vou logo tirar aqui o marcador, tá? Porque eu já sei que é esse ponto bem aqui. Aqui a gente vai ter um pouquinho de trabalho, que é onde a gente fez, né? Subiu aquelas carreiras, então a gente vai pegando sempre aqui, ó, por dentro das alcinhas, fazendo um pouquinho de força mesmo, pra seguir fazendo aqui o nosso acabamento, tá? Cheguei aqui, ó, no ponto que tá marcado, no primeiro ponto que tá marcado, tá? Aí eu vou pegar, gente, a minha alça, a minha lateral, tá bom? Então tá aqui a minha lateral. Veja que tem a parte onde a gente finaliza a carreira, que é bem aqui, e tem essa parte bem aqui, ó, tá? Aonde a gente começou com as correntinhas. Eu vou deixar essa parte aqui lá pra baixo e essa parte aqui pra cima, tá? Então, assim, desse modo. Esse primeiro ponto, eu tenho que vir na primeira carreira, tá? Então, eu venho bem aqui, ó, dentro, tá? Bem aqui em cima, para não ficar aberto, tá vendo onde eu tô pegando? Nesse primeiro ponto baixo que tá aqui, eu pego nas duas alcinhas dele, tá vendo? Pra ficar uma costura bem legal. Aí eu venho, passo por dentro dele, passo por dentro do meu ponto e faço aqui o ponto baixíssimo. A gente tem que pegar aqui direitinho, tá? Pra ficar. Agora, nós vamos seguir dessa forma. Pega dentro do ponto que tá aqui. E você vai ter que seguir certinho aqui, ó, cada carreira, para não perder a contagem. Então, nós já fizemos aqui, ó, a primeira carreira. Eu vou vir agora na segunda carreira de ponto baixo. Vou pegar. Você pode pegar só aqui nessa alcinha, mas eu gosto de pegar mesmo dentro do ponto, tá? Dentro do primeiro ponto, para ficar uma costura bem legal. Terceiro, passo dentro. Aí, gente, é o seguinte. Talvez em algumas carreiras você vai ter dificuldade em enfiar dentro. Mas é aqui, ó. Terceira carreira. Faço o meu ponto baixíssimo. Quarta carreira. 1, 2, né? A gente já fez 2, 3. A quarta, bem aqui, ó. Você vai se guiar, pra você não se perder, entre esses espacinhos aqui, ó. Aqui e essa alcinha aqui. Então, uma vez você vai pegar dentro desse espaço, a outra vez você vai pegar aqui, olha, onde tá essa alcinha aqui, tá? E você vai costurar dessa forma. Você vai seguindo aqui, ó, quinta carreira, tá? Nós vamos pegar agora nesse espaço aqui. Sexta carreira, aqui. Sétima carreira. Você vai fazendo assim, essa costura, tá? Em todo o trabalho, pra ficar bem legal. Se você preferir costurar com agulha de tapeceiro, você pode fazer, tá? Mas eu gosto desse efeito aqui, ó, que vai ficando, tá vendo? Aqui, ó. E até mesmo da costura aqui, fica bem firme, tá? Eu vou fazer aqui toda a minha costura até chegar aqui na nossa próxima marcação, tá bom? Tô chegando aqui, meninas, ao final, tá? Então, ó, deu certinha a minha contagem, tá? Vou agora para o último ponto, que tá aqui, ó. Seria esse aqui, essa carreira aqui. E aí, eu vou fazer ele aqui certinho com onde tá marcado, tá? Venho aqui do mesmo modo, venho aqui e fecho, tá? Faço meu ponto baixíssimo. Pronto, agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Aqui, ó. Dessa forma aqui. Pegando primeiro aqui e costurando aqui os 6, tá? Os 6 pontos que nós deixamos guardados aqui, que são referentes às 6 correntinhas que nós temos aqui. Então, a costura, tá? É pra dar certinha. Se você contou certo até aqui, ó, a costura vai dar certinho aí, tá? Então, nós vamos pegar o primeiro ponto. Perdão, não são 6 pontos, tá, gente? São 8 aqui. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pontos aqui, com 8 correntinhas aqui, que são 8 pontos aqui também, que eu havia me enganado, tá? Quando eu falei ainda agora pra vocês. Então, eu vou pegar aqui meu primeiro ponto com a primeira correntinha. Aqui você tem que saber exatamente a contagem, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira é essa bem aqui, ó. A oitava, pegando aqui.
Chegamos aqui, tá, meninas, no último ponto, tá? Fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o oitavo, tá? Chegamos aqui, a gente tira o marcador. Esse aqui já vai ser o primeiro aqui da nossa carreira, que tá bem aqui, ó. Tá vendo que a gente tá indo por marcação? A minha primeira carreira de ponto baixo é essa bem aqui, ó. Então, eu venho aqui nessa primeira marcação aqui e eu começo já virando aqui o nosso trabalho, costurando a outra lateral assim, dessa forma. Então, eu venho e continuo fazendo os pontos baixíssimos pra gente costurar. A próxima é dessa aqui, ó. Venho aqui dentro e vou costurando, tá? Do mesmo jeito que eu fiz, né? Lá do outro lado, a gente vai costurando toda a lateral. Aqui, ó. Próximo espaço, tá? É aqui. Tome cuidado para não apertar muito esses pontos, tá? Para não repuxar tanto. E a nossa costurinha, gente, vai ficando assim. Eu vou fazer aqui toda a lateral, tá? Bem aqui, pra gente finalizar. Eu volto com vocês. Gente, olha só como fica esse acabamento aqui de costura. Uma perfeição. Perfeição. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, vamos finalizar. Vou tirar aqui esse marcador, tá? Eu já sei que finaliza bem aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Próximo, que é aqui. Tá? Venho aqui. E finalizo, tá? Bem aqui em cima, tá? Bem aqui em cima mesmo. Pra não ficar com nenhum espacinho. Pra ficar aqui bem certinho, tá? Então, a gente vem aqui, puxa e faz o nosso ponto baixíssimo. Olha só, gente, coisa mais linda. Agora, até chegarmos aqui, nós vamos fazendo ponto baixíssimo em toda a nossa bolsa, que já é o quê? Já é o acabamento dela, um acabamento maravilhoso, tá? Laterais aqui, gente, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de fazer, tá? Porque foram onde a gente fez as duas carreiras. Então, a gente vai fazer com força mesmo, tá? O ideal é que você passe assim, ó, por dentro aqui do ponto. Vai lá, pega aqui e puxa, tá? E assim você vai fazendo aqui, ó, de novo. Um pouquinho de dificuldade, mas dá pra fazer. Aqui já vai ficar tranquilo. Inclusive, aqui a gente já faz, né, já organiza, né, o canto com um acabamento bem legal. E agora, sigo aqui fazendo até chegar ali, onde a gente vai costurar. A alça, ela vai ser costurada daqui, ó, pra cá. A alça, nós temos 6 pontos, tá? 6 pontos baixos, então nós vamos contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo até aqui, tá bom? Mais 3 pontos baixíssimos pra gente começar a costurar a nossa alça, tá? Fiz aqui mais 3 e vou começar a costurar a nossa alça. Vou pegar aqui a nossa alça, tá? Vou colocá-la aqui por trás. Esse é o posicionamento da alça. Vou tirar aqui esse marcador, tá? Eu coloco a alça por trás, tá? Porque eu vou pegar daqui, né? Tudo tá ficando assim, pra gente dar segmento aqui no nosso arremate. Então, eu passo aqui a minha agulha. Venho na minha primeira correntinha, aqui, ó, do primeiro ponto. Passo por ela, venho e faço meu primeiro ponto baixíssimo. Achei que ele ficou muito apertado. Não gosto quando fica muito apertado. Não fica legal. Pronto. E agora, nós vamos costurar, tá? Os 6 aqui. Então, segundo. Pegando aqui, tá? Terceiro. Quarto. O quinto. E sexto. Vamos pegar aqui o nosso último ponto, tá? E aí, a gente já costura aqui, né, uma parte da alça. Olha como fica bem costuradinha, bem firme. A gente vai dar andamento em pontos baixos até chegar aqui pra costurar, tá? O outro lado da nossa alça. Olha, cheguei, tá? Aqui, ó. Meu último ponto baixo é bem aqui. Vou começar aqui a costurar o outro lado dessa minha alça aqui. Organize a sua alça pra de repente você não fazer assim, ó, tá? Aqui errada, tá? Então, no caso, a maneira correta é a alça, ela tem que estar, essa aqui é de trás, tá? A alça, ela não pode estar assim, ó. Assim ela tá errada, tá? Ela tem que estar assim, tá vendo? Essa é a forma correta da alça. Então, vou começar aqui, ó. Pego a minha alça, tá? Bem organizada. E vou no meu primeiro ponto.
primeiro ponto, que é bem aqui, ó. Venho, pego lá de trás, passo pelos 2 pontos sempre. E assim eu vou costurando. Tá vendo como eu não peguei todos, né? Todos os fiozinhos aqui, ó. Organize tudo, é muito importante. Um trabalho de excelência. Vamos para o terceiro. Vamos para o quarto. Vamos para o quinto. E chegamos no último, que é o sexto, tá? Aqui. E costuramos a nossa alça. Então, nós temos aqui, ó, essa alça costurada, tá? Certinha. Viu, gente? É isso, tá? Eu vou seguir agora aqui fazendo a minha união aqui da outra lateral, tá? Que é do mesmo jeito ali da outra, não tem nada diferente. Vou dar continuidade e vou finalizar, tá? Aqui, costurando esse meu outro lado. Quando eu chegar bem aqui, ó, eu venho mostrar pra vocês como nós vamos fazer o arremate aqui pra ficar bem bonito, tá? Então, eu já volto com vocês nesse ponto, tá? Chegamos aqui, tá? Bem aqui, ó, já fiz, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Já grudei igual o outro lado, do jeito que eu falei pra vocês, essa lateral. Gente, olha essa costura como fica perfeita. Perfeita e resistente, que é uma coisa muito importante. Olha como ficam as nossas alças também do mesmo jeito, tá? Esse acabamentozinho aqui deixa a nossa bolsa mais linda ainda. Então, nós vamos finalizar aqui, tá? Do jeito que eu falei pra vocês que eu ia voltar aqui para finalizarmos. Eu fiz pontos baixos, tá? Até aqui, ó. Até aqui. Eu vou fazer mais um aqui, tá? Esse último ponto, que seria bem aqui, nós não vamos fazer, tá bom? A gente vai fazer um arremate invisível aqui. Eu vou cortar o meu fio, tá? Bem aqui. Se você tiver uma agulha mais fina do que a que você tá usando, fica mais fácil. Eu vou puxar, tá? Do jeito que tá aqui, eu vou puxar pra frente, tá? Eu vou vir aqui, ó, assim. Tá vendo esse ponto, que foi o primeiro ponto que nós fizemos pra começar? Eu vou passar bem aqui, ó. Vou passar dentro das 2 alcinhas, tá vendo? Vou passar dentro das 2 alcinhas. Vou pegar o meu fio, vou puxar por dentro delas, assim. Tá? Agora, eu vou vir agora com esse fio e vou passar ele por dentro aqui desse ponto, só que de dentro pra fora, tá? Vou vir aqui, ó, tá vendo? Enfio a minha agulha bem no meio do ponto, pego novamente o meu fio e puxo lá pra trás, tá? Agora eu organizo aqui. E olha só o acabamento perfeito do nosso trabalho. Agora é só fazer, tá? Esse arremate aqui, do jeito que você prefere, e só porque nós já fizemos, né? Todo o arremate aqui na nossa bolsa já está feito. Da costura aqui das alças, tá? Nós vamos fazer com fio e agulha de tapeceiro mesmo. Então, é só aqui que eu vou usar, tá? Fio e agulha de tapeceiro, porque aí é melhor, tá? Então, vou passar aqui. Olha como a minha agulha de tapeceiro é, gente, torta. Tudo meu é meio torto, sabe? Porque às vezes eu boto muita força pra fazer. Então, como é que a gente vai fazer essa costura? Veja bem. Nós vamos contar aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, aqui, ó. A partir da 9ª, que é nesse espacinho aqui, ó, nós vamos começar a costurar, tá? Vou virar aqui pra gente ver, tá? Então, eu vou marcar aqui pra gente, do outro lado, pra gente saber também até onde a gente vai costurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até aqui esse espaço. Eu gosto muito de marcar pra mim não ter que ficar contando toda hora, tá? Então, a gente vai costurar essa alça assim, tá? Então, eu vou... Deixa uma ponta aqui pra você fazer o arremate depois. E nós vamos fazer nessa costurinha aqui assim, ó. Que vai e vem, pra não aparecer, sabe? Do outro lado. Então, vai e vem, tá? Até a gente chegar aqui do outro lado da alcinha, tá? É pra gente dar aquele efeito na alça que tem lá na peça original, tá? Inclusive, eu achei que ficou muito legal assim. Eu não coloco nada dentro, tá, gente? Eu acho que assim é suficiente. Então, eu vou dar um andamento aqui na costura, tá? Você vai costurando aqui toda a sua alça até chegar. Pronto. Só tome cuidado pra você ficar bem alinhado aqui, tá? No último ponto, pra você não deixar, ó. O último ponto eu vou tirar exatamente aqui aonde eu fechei. Então, a alça vai ficar dessa forma, tá vendo? Pode cortar aqui o fio e fazer os arremates, tá? Dá pra fazer o arremate aqui mesmo por dentro da alcinha, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui
nós vamos fazer a mesma coisa na outra alcinha. Então, eu vou voltar agora com vocês só já com elas finalizadas, tá? Com as alças finalizadas. Prontinho, meninas, eu finalizei já aqui a bolsa, já coloquei, gente, todos os acessórios aqui, a minha etiqueta, tá? Nós não vamos fazer aquele nome aqui pra colocar aqui. Primeiro que eu não acho legal colocar nome de uma outra marca no produto que você tá vendendo. Segundo que eu não faria nem da minha marca, porque eu não acho legal, na minha opinião, é brega, tá? Mas se você acha legal, aí você pode fazer e colocar e tá tudo bem, tá? Coloquei, gente, aqui, ó, botão imantado, tá? Coloquei dois, um daqui, um daqui. Eu não vou colocar forro, tá, gente? Mas se você quiser colocar forro, também fica a critério. Coloquei aqui uma correntinha aqui do lado. Na verdade, não era nem pra mim ter colocado assim, tá? O certo pra colocar, pra ela ficar fechadinha, é assim, ó. A argola articulada, tá? Aqui, ó, por dentro aqui. Aqui, ó. Pronto, tá? Aí ela vai ficar desse jeito aqui, que na hora de puxar, ela vai achatar aqui um pouquinho essa parte pra dentro, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E a nossa bolsa já tá